Mais um programa na sua tela, TV Educação, plataforma Gonçalves Dias. Que programa? Fique em casa aprendendo. Aula de literatura, língua portuguesa comigo, Cacau Sotero. E vamos ainda de parnasianismo. Vamos falar da linguagem desenvolvida neste estilo de época finíssimo, classudo. Ixi, se eu falasse uma coisa dessa nessa época, eles iriam me reprovar. É o culto à arte, pela arte, é o culto ao belo, ao perfeito, ao formal. A linguagem literária desenvolvida neste estilo de época, o estilo de expressão literária e objetivismo, e ainda a contextualização. Vamos ver alguma coisa que tenha essas características, né? Alguma coisa, quando eu digo assim, poemas, né? Já sabemos que parnasianismo, esse estilo de época, só trabalha com poema, tá bom? E aí, eu sempre tenho que trazer aqui uma contextualização, uma figura, né? A linguagem literária apresenta muitas especificidades. Então, a linguagem literária, ela é rica. E também, por ser literária, por não ter esse compromisso com o literal, né? Linguagem literária, gente, é uma coisa. Linguagem literal é outra coisa. Vamos ver isso aqui. O que é a linguagem literária? Essa desenvolvida aí na literatura, carregada de significados. Uma palavra dentro de um poema vai ter um significado diferente. E a linguagem não literária, né, o texto não literário, é aquele formal, é aquele texto objetivo, aquele texto que nós assistimos nos telejornais. Os apresentadores, eles dão ali a notícia que nós assistimos, aquilo da revista que a gente acompanha. A linguagem literária, não, tá? Literária, eu não estou falando de literal. Literária é aquela linguagem que é apresentado principalmente em textos dentro da literatura. Elas estão entre essas especificidades, palavra feia, muito comprida. Então, entre essas especificidades estão a variabilidade, então varia muito, muda. A complexidade, em alguns casos, como a gente já viu aí, textos de Machado de Assis são bem complexos de se entender. A conotação, que é a linguagem não literal, e a multissignificação, quer dizer, uma palavra pode ter vários significados, e a liberdade de criação. Então, dentro da literatura, nós temos essa folga, essa maneira de se expressar que nos dá a liberdade de criar, de compor, de dizer coisas fora de contexto, dentro, olha como eu estou falando, fora de contexto, palavras diferentes, dentro de um contexto mais significativo para aquilo que eu quero expressar, que é no caso da música, da arte, né? Então, o parnasianismo, ele me faz recorrer a esse tipo de coisa. Só que tudo pela arte, tudo pelo belo, pelo perfeito, tá bom? Então aqui uma figurinha bonitinha, uma caneta. Lembram da época de se escrevia com a peninha? Tem aqui uma caneta tinteiro, vamos dizer assim, óculos, que representa a lente para você ver melhor, e claro, um livro. Então a gente já viu aqui. A linguagem literária é aquela que se apresenta de múltiplas formas, né? De várias formas. Uma palavra vai ter significado, sim, infinito, dentro daquilo que você está lendo, dentro daquilo que você está criando. Então, pensando em literatura como arte, e é arte, professor Marcos Dominici dá aula de arte. Dentro da aula dele, ele explora a pintura, a escultura, a linguagem corporal na dança. Então, a dança, a cultura, a pintura são manifestações artísticas dentro de uma disciplina chamada arte, certo? O professor Marcos Dominici poderia dar aula de literatura facilmente. Por quê? Porque ele estuda arte. Dentro do curso de letras, que é a minha formação, eu tenho disciplina chamada História da Arte. Então, a gente estuda também essas artes aí. Só que eu vou me expressar melhor naquilo que nós estudamos, usando as letras, usando as palavras. E o professor vai para o campo da escultura, da pintura,
mas, obviamente, usando também as palavras para expressar e para caracterizar essas expressões artísticas, tá bom? Bom, pensando em literatura como arte, como eu já disse, é arte, fica mais fácil compreender os recursos linguísticos empregados para a construção de uma linguagem diferente, completamente distinta da linguagem utilizada em nosso dia a dia. Então, quando eu digo assim, a linguagem do dia a dia, é essa linguagem que me permite usar palavras, expressões faciais, né? Fechar a cara quando eu estiver zangada, fazer isso aqui pro não, né, chuchus? Os chuchus que não podem me ouvir, eles utilizam outro tipo de linguagem que a minha colega aqui está interpretando para eles. Então, dentro do nosso dia a dia, nós usamos vários recursos. E as mãos, hein? Eu, pelo menos, sou muito expressiva. Eu falo muito me movimentando. Eu tenho uma linguagem corporal que aparece. Eu quase não fico parada. Gente, vocês já perceberam isso? Eu sou muito elétrica, eu sou muito agitada. Esse é meu jeito, meu comportamento é esse. Então, eu tenho linguagem na fala, a linguagem verbal, expressa na oralidade, e eu tenho também a minha linguagem corporal. Todos nós temos. Uns colocam mais para fora, outros são mais discretos, né? Mais quietos, vamos dizer assim, né? Nem discreto, é quieto. Pensando em literatura como arte, já falei, aí vem, a literatura constitui um tipo especial de comunicação no qual predomina o que chamamos de linguagem literária. Então, a linguagem literária é essa que vai se apresentar de várias formas. A linguagem literária apresenta diferenças singulares, muito embora tenha uma estreita relação com o discurso comum. Dentre traços peculiares do discurso literário, podemos destacar o quê? A complexidade que eu acabei de falar, né? Tem gente que se expressa de forma muito complexa. Para você entender, tem que... Peraí, falar de novo. Ou ler com o dicionário do lado. A linguagem literária não tem compromisso com os sentidos comumente que comumente são atribuídas às palavras, não. A linguagem literária, ela é livre, extrapolando assim o nível semântico. Por isso que eu falei, uma palavra colocada dentro de um texto literário, ela tem ou pode ter uma outra significação, tá bom? Por exemplo, quando eu falo de rigor, de estética dentro da literatura, é diferente da estética dentro da beleza das mulheres que gostam de cuidar dos cabelos, da pele, é outro sentido. Quando eu falo de rigidez dentro da questão da literatura, não é essa rigidez de ser duro. Então, a palavra vai mudando sentido. Por isso que eu falo de nível semântico. Aí eu estou falando da significação das palavras. Quando eu falo de multissignificação, que é um dos aspectos, a linguagem vai diferir da linguagem utilizada no cotidiano, por causa das múltiplas leituras e interpretações. Tá certo? E esse negócio de múltiplas interpretações é pano para manga para uma série de coisas. Quer ver? Dentro da religião, essa questão de interpretação aí tem servido para interesse pessoal, por exemplo. Conotação. Linguagem conotativa é aquela diferente do dicionário. São diferentes significados e múltiplas interpretações. Por quê? Porque o contexto aqui vai dizer. Ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Ah, porque eu estou falando nesse sentido aqui. Então, nesse sentido aqui, o negócio é diferente. Então, a interpretação tem a ver com essa significação das palavras. Agora, olha só. Interpretar algo vai além do entendimento que as palavras nos apresentam. Tá? Esse entendimento apresentado pelas palavras, ele pode extrapolar. Aí eu interpreto diferente. Tudo contextualmente falando. Liberdade na criação. O poeta, o escritor, ele pode inventar novas maneiras de se expressar, desvinculando-se dos padrões convencionais da língua, bem como da gramática normativa que a rege. Nós temos uma gramática normativa, temos um padrão, esse padrão nos coloca em posição de igualdade na hora da escrita. Mas na hora de criar é outro patamar.
Variabilidade, ou seja, varia, acompanha as mudanças culturais. A cultura muda, o tempo passa, as palavras vão surgindo novas palavras, outras caem em desuso, tá? Podem ser notadas não só no discurso individual, mas também no discurso cultural. Aqui, gente, essa variabilidade, eu posso citar um exemplo prático para nosso entendimento, a variação linguística, que nos permite entender certas coisas de acordo com a região, tá bom? Estilo de expressão literária e objetivismo. Bom, o estilo individual, o estilo pessoal, vai designar o modo particular utilizado por cada escritor na composição de suas obras. Cada um tem um estilo. Vocês já prestaram atenção? Leiam Carlos Drummond de Andrade e leiam Machado de Assis. Vocês vão ver estilos diferentes. Principalmente porque eles participam de épocas, de escolas, de estilos literários diferentes. Carlos Drummond é moderno e já entra também no pós-modernismo. Machado de Assis é realista, outro estilo de época. Então, os estilos pessoais vão designar o modo particular utilizado por cada escritor. Você pode ver isso na música. Está muito em moda hoje um tipo de música que chamam de quê? De piseiro, né? Piseiro, né? Piseiro. Piseiro vem de pisar. É um ritmo de dançar que todo mundo escuta quando pensa que não está batendo o pé. Tá? Eu não era adepta muito desse estilo. Mas você tem escutado tanto que você vai se habituando. E aí, quando você ouve o tipo de letra, pode ver. Os estilos são parecidos. São parecidos. Por quê? Porque nós estamos dentro de um contexto, nós estamos dentro de uma época. Para onde você vira, o tipo de música que você escuta é só esse. Ou é mais rápido, ou é mais devagar, mas o ritmo é esse aí. O ritmo do momento. Então, eu estou utilizando aqui a questão da música, dessa atualidade, para explicar para vocês que estilos pessoais, estilos individuais, são práticos de estilos de uma época. Daqui a alguns anos, talvez esse estilo de música não esteja tão em alta, talvez surja outro. Mas no momento é esse aí que está mandando. Para onde você vai? Se eu vou treinar lá no box onde eu treino, as músicas que tocam são essas. Então, eu tenho que, querendo ou não, eu já sei cantar um pedacinho de uma. Por quê? Porque você viu, eu não vivo fora de nenhum da sociedade, então você escuta, você até aprende, você até pensa que não está cantando. E se ainda existe amor, se for amor, você vai entendeu? Esperar. Você vai esperar. O meu coração vai, ó. É engraçado, isso aqui nós está cantando, gente. E é legal. É legal isso, por quê? Porque dentro dessa linguagem literária, e a música não foge disso, nós vamos aprendendo os estilos, as épocas. Por isso aqui nós a gente está cantando, a gente está dançando. Toda a produção literária foi dividida didaticamente em épocas ou eras. É o que eu falei em outra aula. As épocas literárias, elas têm contextos, elas têm um período aí que, querendo ou não, elas vão se dividir. Aí a gente chama de era, tem a era clássica, tem a era moderna, tá? Tem épocas, tem estilos de época. Dentro delas vão surgir as escolas, que eu já falei, que tem autor que não gosta dessa terminologia. Eu posso chamar de movimento, estilo ou de corrente literária, que são representações de um período histórico determinado, repleto de escritores e obras que possuem semelhanças estilísticas, temáticas e ainda compartilham estilos e visão de mundo. Tá bom? A linguagem do parnasianismo é baseada na objetividade, descrição minuciosa, por causa do detalhismo, e perfeição estética de sua poesia. Tá? Esse tipo de linguagem resgatava o racionalismo, desviando-se da emotividade e do idealismo proposto lá pelo romantismo. Então, quando você, por exemplo, eu, que sou professora de literatura, me identifico com um estilo desse, de repente eu não vou aceitar determinadas composições. É por isso que tem gente, essa música aqui não presta. Toda música presta, gente. Toda música é composta. A gente não pode ter esse preconceito. Só que os estilos não agradam o meu estilo, não agrada o meu jeito. E a gente acaba aprendendo de tanto ouvir, quando pensa que não, a gente está fazendo. Como eu falei, Bom, a poesia, já sabemos que poesia é aquele conteúdo dentro do poema
Poesia parnasiana utilizava o vocabulário o quê? Refinado, clássico, impessoal e busca pelo culto à forma. Eu particularmente gosto muito, embora eu me considere mais romântica. Eu sou uma romântica parnasiana, se é que isso pode. Pode, por quê? Porque a literatura me dá essa liberdade. Por que eu gosto do romantismo? Por causa da subjetividade e da idealização. Por que eu gosto do parnasianismo? Por causa do culto ao refinado, ao clássico, que eu gosto. Tá? Como uso de recursos, a metrificação e a versificação. Aí eu vou para a questão da rigidez, do estilo padrão de quê? De número de sílabas poéticas e respeito à rima. Tá? O poeta parnasiano expressava suas observações no formato de rimas raras, ricas e perfeitas. Nós vamos ver isso aí na frente. Enquanto o realismo ia utilizar teses científicas. Por quê? Por que eu estou falando de realismo? Porque o parnasianismo puxa mais para a realidade e também o parnasianismo acontece praticamente na mesma época. Tá? É contemporâneo. No formato de ficção para falar sobre o pior da sociedade, a linguagem do parnasianismo era influenciada pelo positivismo de Augusto Comte e o cientificismo voltados para a estética e para a poesia. Tudo pelo belo, tudo pela forma. Nada de, como eu já falei, nada de criticar, como era o caso do realismo, naturalismo. Mostrava as mazelas da sociedade através das produções. Olha aqui que lindo, uma pessoa deitada aí na grama lendo um livro. Vocês gostam de ler livros? É bom ler. É muito bom. Vestibular vem aí, hein? A linguagem do parnasianismo era baseada, como eu já falei, na objetividade, na descrição minuciosa e perfeição estética de sua poesia. Esse tipo de linguagem vai resgatar o racionalismo e vai se desviar da emotividade, nós já falamos lá do romantismo. Vocabulário refinado, é importante nós sabermos. Recursos como metrificação, também já falamos, vamos pular isso aqui. Está aqui, Divina Comédia de um cantor chamado Belchior. Ele diz assim, ó, estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol, quando você entrou em mim como o sol no quintal. Aí, um analista amigo meu disse que desse jeito eu não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Belchior, grande compositor da música popular brasileira, que já morreu ano passado, ano retrasado eu acho, nem lembro, morreu já. E escreveu belas canções e ele fez pesquisa aí no parnasianismo, no simbolismo, tá? Divina Comédia. Eu botei aqui de Belchior, porque faz essa mistura. E aí ele diz assim, aqui a gente tem um pouco de sentimentalismo. Obviamente, a gente está falando aqui de uma composição contemporânea, não é parnasiana, mas a gente bebe um pouco lá para entender como é o estilo do autor, certo? Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz, não vou viver satisfeito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo de novo, dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Aqui ele faz essa forma bem estética de explicar aquilo que ele sente. Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversando toda a noite, enquanto a Via Láctea como um pálio aberto cintila, e ao ouvir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu aberto. Esse ouvir estrelas, o Belchior cita na música dele. E aqui a gente já tem uma outra composição, que é do autor aí, ó. Direis agora, translouco amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Aqui eu tenho uma descrição e uma narração presente na poesia que trata de amor.
Apesar de perceptível lirismo, o autor não se aprofunda no sentimentalismo, característica romântica. As rimas são artificiais, também preciosas, evidenciam a rígida formalidade. Bom, aqui é só uma pincelada, a gente vai falar mais de autores e entender o que o parnasianismo traz. Hoje eu contextualizei Belchior no parnasianismo. Compliquei?